Maravilha, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. É uma oportunidade da gente, pelo menos uma vez por ano, se rever, não é isso? Então, algumas pessoas conhecidas, algumas carinhas conhecidas, alguns ex-alunos, alguns atuais alunos, e sempre muito bom estar aqui. Muito bem, um evento desse, ele é algo que é difícil de organizar, não é algo simples. Então, tem alguns agradecimentos que eu quero fazer aqui. Todo evento a gente precisa cuidar do conteúdo, né, a gente precisa trazer e pensar em coisas que vão estimular os membros de famílias empresárias a pensar, ter insights. A gente também precisa divulgar esses eventos para que a gente possa, ter pessoas aqui que estejam, né, pensando no assunto sucessão e governança. Precisamos também organizar logisticamente. E para esse evento aqui, então, a gente, uniu forças, né, contamos então com o FGV 100, que hoje então na figura do Marcelo Aidar, da Mariana, do Edgar, são, né, um organismo bastante importante aqui dentro da GV e que, apoia esse movimento de incentivar famílias empresárias a se desenvolver. Também tivemos o apoio do CIESP, né, que todos conhecem e que também nesse pensamento de estimular o empreendedorismo, de estimular a articulação e a organização do desenvolvimento de empresas, apoiou e apoia, né, o nosso evento. Também tivemos o apoio da Drive Capital, que é uma representada do, BTG Pactual. Cadê o Duda? Duda, obrigada, Duda. O Duda é um grande parceiro nosso, a Drive é um grande parceiro nosso. Eles são uma assessoria, que, organiza ali 1 bi, é isso hoje? Tá, vocês fazem a gestão de 1 bi. Maravilha. E, também então, obrigada Duda por apoiar o nosso evento e, né, fazer com que se concretize esse encontro nosso de hoje. A gente normalmente nesses encontros de famílias empresárias, a gente gosta de trazer depoimentos. Parte do desenvolvimento, sobre sucessão, sobre governança das famílias, eh, não está só assim na leitura, nos livros, né, claro que a gente precisa estudar sobre o assunto, mas é muito importante também a gente ouvir sobre outras famílias, ouvir os processos de outras famílias, para a gente poder ter insights, para a gente poder ter ideias, saber que não estamos sozinhos nas nossas dificuldades, né? Parte do desafio, né, da continuidade é a gente superar certas dificuldades. E nesses momentos, então, de troca, é quando a gente consegue pensar, olhando para o caso do outro, pensar sobre o nosso próprio caso. É claro que não existe uma fórmula pronta, né, não é a gente não vai ouvir hoje casos aqui, vamos conseguir encaixar perfeitamente nos nossos casos, mas nos trazem ideias e é esse é que é o nosso objetivo aqui. No dia de hoje, nós convidamos 2 casos para darem depoimentos, são casos super interessantes. Nos 2 casos, nós já estamos na terceira geração, 3 gerações já envolvidas com os negócios. Nos 2 casos também, são empresas então, né, 3 gerações, uma delas já tem mais de 50 anos, a outra já tem mais de 70 anos. Então são empresas que de alguma forma já passaram, né, por alguns movimentos, importantes de sucessão. As 2 empresas também têm atuação internacional, o que é algo bem interessante. Quando a gente estava fazendo as nossas reuniões de alinhamento prévio para estruturar o conteúdo desse encontro, eh, na reunião com o Francisco, que é, o depoente do Grupo Esporão, a gente comentou sobre a questão da internacionalização e ele falou assim: "Ah não, Ana, mas isso é algo corriqueiro, isso é algo que inevitável, a gente teria que fazer". E a gente falou assim: "Não, não é algo corriqueiro. É corriqueiro talvez para a sobrevivência do negócio, é necessário, mas para se chegar nisso precisa de muita estruturação de governança, né. A gente precisa ter sistemas de controle, a gente precisa ter lideranças alinhadas, precisamos ter um movimento empresarial
que é orquestrado pelas famílias que estão por trás desse negócio, para que efetivamente a internacionalização possa acontecer bem. Muito bem, essa é uma coincidência até o fato das duas empresas hoje terem atuação internacional. A embocadura do nosso encontro hoje não é internacionalização, é governança, mas sem dúvida os dois casos hoje que vão contar suas histórias aqui tiveram e fizeram, né, a lição de casa sobre governança a ponto de conseguirem ter uma internacionalização brilhante como as duas têm hoje aqui. Vamos para o nosso primeiro painel. Eu queria convidar o Rogério, o Léo, meus sócios, para conduzirem esse painel, o Richard, o Marcos, que são os dois depoentes da Adeste. Muito bem, obrigado, Ana, pelas palavras, obrigado, Camila, Marcelo. É realmente muito gostoso estar de volta, né, a essa casa, né? Dentre todos os envolvidos que a Ana agradeceu e mencionou, né, a gente tem muitos de nós que somos ex-alunos aqui, que somos do time do Alumni da Camila. Estou com a minha carteirinha aqui, recentemente adquirida. A gente tem o Marcos, o Richard, o Duda, a Pietra. Estamos cheios de ex-alunos e professores. Letícia, olha lá também, mais a Letícia, é verdade, bem lembrado. Então é um prazer estar aqui, muito obrigado pela presença de todos, amigos, parceiros, clientes, né, interessados nesse tema. Uma grande honra estar com o Léo aqui, nosso parceiro da Uni, para conduzir esse bate-papo. Vai ser, na verdade, um bom bate-papo, né, com esses dois convidados ilustres. A gente tem aqui o Marcos, que é atual CEO da Adeste, ele é acionista e também membro do conselho. E a gente tem o Richard, que também é acionista de terceira geração e membro do conselho. Então, gentilmente, né, vieram para cá de forma muito generosa compartilhar as histórias. A gente lembra que tudo que eles contarem aqui é realmente uma roupa que serviu para eles, uma roupa que eles tiveram que customizar, né? Imagina que não tenham tido só momentos, né, de muito brilho, mas momentos de muita dificuldade. É claro que eles vão abrir isso aqui com a gente, né? E a gente espera que as histórias que vocês, né, vão conhecer hoje tragam motivação, inspiração, ideias para que vocês, né, continuem se desenvolvendo, cada um dentro do seu cenário, das suas características como empresas familiares. Para a gente começar, eu ia pedir para o Marcos e depois para o Richard para complementarem essa apresentação pessoal, falarem um pouco da trajetória de vocês, o papel atual e também a composição da família, que quando vocês forem apresentar, a gente vai mostrar o desenho da família de cada um de vocês. Bom dia a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa troca de experiências. Eu sou o Marcos Kinast, 54 anos, casado com a Ana Paula, 28, e com 3 filhos, Júlia e Felipe, de 25, e a Bia, de 22. Então a gente começa falando de família, já que o assunto é família empresária, né? Eu vou entrar nos detalhes. Eu me formei em graduação de administração de empresas aqui pela FGV em 92. Fui trabalhar fora da empresa familiar por 3 anos, aí voltei, fiquei 4 anos na empresa familiar, fui fazer um MBA em Harvard, voltei a trabalhar em consultoria estratégica na antiga Booz Allen, e aí voltei para a empresa familiar com muitas dúvidas, né? Eu era um bicho estranho que tinha sido preparado para ser um gestor e via na empresa uma situação diferente daquela que eu gostaria de ter. Então, a minha ideia era voltar por alguns anos e sair e empreender, pegando o gancho do empreender dentro da família empresária, mas não necessariamente dentro do negócio da família empresária. Essa era a minha visão de mundo naquele momento. Entrei em 21 e estou lá desde então esperando esse momento de empreender fora do negócio da família empresária. Agora estamos empreendendo junto dentro da família empresária. Então, eu falei aqui do meu núcleo, né? Ali do lado esquerdo, Marcos, Ana Paula, Júlia, Felipe e Beatriz. Eu tenho uma irmã, Marina, 2 anos mais nova do que eu.
casada com o Felipe, um francês. Eles moram na Suíça e tem uma filha, Letícia, entrando na adolescência com 14 anos. Né? Meus pais estão ambos vivos. Meu pai tinha uma irmã que estava no negócio, e aí ao longo dos anos eu fui comprando a participação dela, do filho e da filha dela. Então por isso que está sem o foco desse lado da família, porque eles saíram do negócio familiar. A última foi a Micaela há uns 5 anos. Então essa, para nós, e dos ambos os lados foi assim, mas o Richard vai contar mais, tem sido uma estratégia de lidar com um alinhamento de interesses, que é ir tirando as pessoas que não estão alinhadas com os interesses do negócio, porque uma grande perda de energia que a gente enxerga no negócio é você discutir coisas que não são pertinentes ao negócio, mas que são pertinentes à dinâmica familiar somente e que interferem muito pesadamente nos negócios. Então, a gente tem feito um bom trabalho dos dois lados, não é uma coisa muito estratégica ou planejada, é uma coisa mais oportunista, mas essa visão de ter alinhamento. E isso veio porque a gente tinha uma terceira família dentro do negócio. E essa família era muito desalinhada com nossos valores e com o nosso projeto de futuro de empresa na terceira geração. Então a gente acabou comprando a parte deles. Foi um dos momentos talvez não tão gloriosos, como você falou, né? Nem tudo são flores. Foi um processo muito difícil, muito dolorido, que deixou marcas em mim, né? Da forma que aconteceu, mas que foi absolutamente vital para a gente estar hoje aqui juntos e recuperar o nosso alinhamento das duas famílias que são as que originaram o negócio. Então, acho que essa questão do alinhamento é uma coisa para vocês pensarem. Há diversas formas de construir isso, né? Você tem famílias centenárias, que nem os Ferragamos, que tem um sistema de governança completamente diferente de envolver todo mundo dentro do negócio, alinhar a família e fazer com que o negócio ande. No nosso caso, nossas famílias são menores. Então, isso facilita e leva a outras opções, que é você ir reduzindo esse grupo core de acionistas para manter o alinhamento. Não tem certo nem errado, existe o que funciona para cada família, para cada estrutura de valores familiares e para a visão que a família tem do negócio e a participação que ela quer ter. Bom dia, eu sou o Richard Kratchmer, e assim como a família Kinas, a família Kratchmer é bastante reduzida. Eu não conheço, mas eu acredito que nós vamos ver aí uma árvore muito maior, no caso Esporão, acho que talvez pela origem das famílias. No nosso caso, o meu pai comprou as ações da Crista, que era minha tia, e todas as ações da Adeste, hoje Adeste, já se focaram na família Kratchmer, que é meu pai, a minha mãe, e um pouco fora da estrutura é o Wilson, que é irmão da minha mãe. Ele é um dos sócios, foi executivo há mais de 40 anos agora e se tornou um dos sócios. No meu caso, sou casado com a Lígia, tenho 2 filhos que são bastante novos, o Theo de 5 e o Pedro de 2, e a minha irmã, que não tem filhos. E também não atua na empresa. Então, ela é uma acionista e nunca foi executiva. E daí, pela diferença de gerações de idade, eu digo, onde o pai do Marcos é 10 anos mais velho que meu pai, o Marcos é 10 anos mais velho que eu, os filhos do Marcos são 15 anos mais velhos que os meus filhos. Então, do nosso lado da família, uma sucessão ainda tá um pouco longe de acontecer, mas eu venho cada vez mais me especializando, e um dos focos que eu peguei é a integração geracional nas famílias, né? Então eu presto hoje mentorias, eu tenho 3 mentorados, jovens de empresas familiares, onde o foco é essa integração geracional. Então, quando você fala de sucessão, muitas vezes é quando o fundador, ou o pai, ou a primeira geração, a segunda geração,
passa a não existir mais e daí você faz uma sucessão, às vezes meio que forçada. Isso dá margem para não funcionar ao longo do tempo. Então, eu trabalho já com uma ideia de integração geracional, onde que eu agora, olhando, foi o que o meu pai fez comigo e com a minha irmã também. A minha irmã acabou seguindo o caminho dela, mas desde pequeno, meu pai sempre almoçou em casa, então o tema do almoço e do jantar era o que tinha acontecido no negócio pela manhã e pela tarde, né? Então, desde pequeno, eu conheço as famílias que são parceiras de negócios da empresa há 50, 60 anos, conheço desde muito pequeno, né? Desde a idade do Pedro, provavelmente. Desde a idade do Pedro, exatamente. Então, isso eu entendo que foi uma introdução e nunca uma forçação de barra, não, Richard, vem trabalhar com a gente, né? Tanto que minha irmã não quis, minha irmã seguiu outro caminho e eu optei por seguir o caminho da família na empresa, e deixei a minha posição de executivo faz 3 para 4 anos, onde eu entendi que os múltiplos chapéus que eu e o Marcos tínhamos, que éramos de sócios, onde a gente atuava paralelamente, o Marcos como CEO e eu como diretor, e eu como conselheiro e o Marcos como CEO, eram 3 pontos que geram, eu não falo conflito, mas geram atrito. E você precisa de uma habilidade muito grande para saber quando vestir cada um dos chapéus. E às vezes numa mesa de reunião, em uma reunião, você precisa trocar esse chapéu mais de 3 vezes. E isso acaba dando margem para futuros problemas, eventualmente. Então eu entendi que se eu deixasse um desses pontos de atrito de lado, eu minimizaria algum problema futuro entre nós, que somos hoje a terceira geração, que é onde tradicionalmente 70%, 80% das empresas acaba, né, e não passando da terceira para a quarta geração. E desde então eu estou me focando na parte de conselhos, uma vez que me interessou muito a posição de conselheiro consultivo nas empresas. Quando a gente trouxe os nossos 2 primeiros conselheiros consultivos, eu vi o quanto eles conseguiam agregar para o negócio, para a empresa, e o quanto eles aprendiam ao mesmo tempo. Isso me fascinou na época, né? Então eu falei, olha, eu vou deixar minha cadeira de executivo, mas eu quero seguir ajudando outras empresas, né, familiares, startups, e é o ponto onde que eu estou hoje. Não, acho que é bacana falar da empresa, né? Acho que não por acaso a gente começou abordando as famílias, né? Até porque o eixo da empresa familiar aí, sustentáculo, é a família e a trajetória individual de cada um de vocês. Mas seria bacana, Marcos, você contar um pouquinho da história da empresa, né? Como é que os fundadores se conheceram, Sim. como é que se deram aí os negócios. Então a empresa está completando agora, está passando de 72 para 73 anos de existência. Então é uma empresa bastante antiga, que começou com o encontro fortuito dos nossos avós. O avô dele morava em Santa Catarina, o meu morava em São Paulo, e eles se encontram e a conversa acontece em alemão, porque eles tinham acabado de chegar e ele morava em Santa Catarina, fazia tudo em alemão. E aí meu avô pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo aquilo que eu sei fazer, né? Que é vender ingredientes e envoltórios, que são tripas, né? Para embutidos. Aí ele falou, mas como? Isso aqui não existe, eu estou aqui há 5 anos procurando isso e não existe, já fui para outros negócios e não consigo fazer isso. Ele falou, mas lá onde eu estou, esse negócio é grande. Aí eles conversaram e decidiram unir forças, fazendo a distribuição do produto lá em Santa Catarina, que era comprado aqui em São Paulo. Né? E essa foi a origem da empresa, e que é um valor que rege muito a gente, de complementaridade. De que se fazendo parcerias, você vai mais longe e mais rápido. Né? Tem aquele ditado, você quer ir rápido, vá sozinho, você quer ir longe, vá com alguém que te complementa. Eu acho que não é bem assim, eu acho que dá para ir rápido e junto,
se você tem essa mentalidade. E isso é um ponto muito importante porque marcou depois a história da empresa para frente, onde a gente fez parcerias com sócios estrangeiros para criar novos negócios ao longo da história. Ou seja, essa semente lá de trás foi uma coisa que a gente continuou a cultivar, né? O espírito de parceria e de colaboração externa, que hoje se chama inovação aberta, né? Mas era uma coisa que a gente fazia muito lá atrás desde sempre. O negócio da empresa, a gente capta matéria-prima da cadeia de agribusiness, principalmente de frigoríficos, então subprodutos de origem animal, e a gente transforma em ingredientes funcionais para a indústria de saúde, nutrição animal e alimentação. Até 10 anos atrás a gente era uma empresa mais de alimentos, hoje a gente é uma empresa mais de saúde. Né? Então, o que são saúde? É a heparina, que é um anticoagulante sanguíneo, que a gente vende o IFA, né? Que é um insumo farmacêutico ativo, que é o core do remédio, sulfato de condroitina, que é para artrite e artrose, meio de cultura para crescimento celular, que está sendo muito usado agora as células-tronco, para fazer toda a pesquisa e a implementação de células-tronco, fios de sutura e coisas desse tipo. E a gente exporta pelo menos 70% em média do que a gente produz. Né? E para o mundo todo, todos os continentes. A gente tem outros negócios como petiscos para cães, cujo mercado importante é dos Estados Unidos, então vocês imaginam como é que a gente está feliz esse ano com o Trump ajudando nossos planos. Que eu não falei ainda? Ingredientes, que é um negócio lá de trás que a gente manteve, e as tripas, os envoltórios, a gente foi uma empresa que era líder mundial nesse produto em tripas bovinas, e que a gente acabou saindo desse negócio em 21, após muitos e muitos anos de história no Brasil e fora. Né? Então foi uma transição muito importante para nós e que só foi possível por conta da governança que a gente tinha. Então a empresa, bem rapidamente, ela começou com esses dois produtos, né, com tripas e ingredientes, servindo a indústria da carne, de processamento de carne. E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que as próprias matérias-primas geravam oportunidades de negócio. E a gente foi fazendo parcerias e trazendo tecnologia externa de empresas que queriam entrar no Brasil, iam lutar pela matéria-prima, não conseguiam furar a nossa posição muito forte que a gente tinha na matéria-prima, e em vez de brigar, a gente fazia uma aliança. Eles vinham com a tecnologia, a gente vinha com a matéria-prima e com a gestão no Brasil, né? Lembrar que era outro Brasil, lá atrás, em 70, né? Hiperinflação, se explicar overnight para os caras, o sistema tributário, é um negócio que leva tempo, e eu diria que a maior parte deles nunca entendeu o nosso país, e até foi embora por causa disso. Isso perdurou, permitiu a gente abrir muitos negócios e perdurou até o momento onde a gente começou a ter mais impacto e a gente tinha um projeto diferente para a empresa, que era um projeto de profissionalização, um projeto de entender que a gente queria manter a sustentabilidade e a perenidade da empresa de uma forma diferente daquela que tinha trazido a gente até aquele momento. Aí a gente começou um movimento inverso, que foi um movimento de concentração das ações dos sócios externos. Né? Então, a terceira família, a família Lopes, que foi parceira nossa durante 50 anos, a gente acabou comprando a participação dos dois irmãos, depois dos sócios estrangeiros, a gente tinha sócio francês, italiano e dinamarquês, que eram culturas bem diferentes. E até esse momento, a gente tinha um apunhado de empresas. E cada empresa tinha um sócio um pouco diferente, né? Composições societárias diferentes, sistemas de gestão diferentes, falta de uma cultura única e de processos que gerassem escala, e aí a gente decidiu de fazer esse movimento de criar a Deste, que vem daquele hino Adeste Fidelis, não é uma questão religiosa, mas era um convite às pessoas que acreditam numa causa só de se unirem em prol dessa causa, que é o que o hino faz. E aí veio a Deste, onde a gente começou a mudar um pouco sistema de gestão, a governança do negócio, né? E aí acabou vindo junto a governança das famílias. Legal. A gente vai percorrer a história de forma um pouco cronológica já,
Mas eu estou curioso para te perguntar se os fundadores eles se conheceram no Brasil ou já se conheciam da Europa, hein? Eles se conheciam por nome, né? Então, o meu avô sabia quem era o avô do Marcos pelo nome. Ah, o tal de Sr. Quinas, que trabalhava com tripas suínas e de carneiro na Europa. E o avô dele conhecia o Sr. Anton Kratchmer. Então, eles se conheciam por nome e fortuitamente se trombaram em Santos, onde apareceu, você é o Quinas, você é o Kratchmer. E daí combinou-se. O avô do Marcos, na época, tinha uma transportadora em Santos, e o meu avô precisava de um escritório para trabalhar. Nessa época, ele já estava aqui em Santos de novo. E ele falou: olha, eu posso alugar um espacinho do seu galpão para pôr uma mesa para ser o meu escritório? E assim o fizeram, e ao longo daí, acho que de 2, 3 anos, talvez nem isso, eles combinaram que dava para trabalhar junto, e daí o avô do Marcos voltou para o negócio de tripa. Na família do Marcos, eles são Eu sou a quinta. ele é a quinta geração que trabalha no negócio de tripas, e eu sou a terceira, né? Então, Poxa, legal. foi um Bacana, encontro aí. bacana vocês, né, começarem a falar dos fundadores e falar que um dos pilares é essa complementaridade, né? Quando a gente fala de empresa familiar, a gente fala de construção de um coletivo forte, de uma relação de confiança, de soma de expertises e tal. O Richard, eu queria que você comentasse agora um pouco de como é que foi o movimento da primeira sucessão que vocês viveram, né? De primeira para segunda, como é que foi a aproximação dos pais de vocês no negócio, se também há ou havia essa complementaridade, enfim, conta um pouco da primeira vivência de sucessão. No caso do meu pai, eu escuto até hoje histórias que meu pai dizia, pô, nas férias escolares eu ia para a fábrica pintar as barricas. As barricas são são os containers, digamos assim, onde a tripa é armazenada, né? Então é um grande barril, na época era de madeira, e eles pintavam a barrica de verde e amarelo para exportar. Então eu lembro do meu pai falando isso, pô, nas férias eu ia pintar as barricas de madeira para exportação, né? Para identificar o produto que era nosso. E aí, no caso, foi uma sucessão, porque meu pai tinha lá seus 23 anos, 22, 23 anos, e o meu avô foi assassinado, né? Então, literalmente, do dia para a noite, o negócio caiu no colo do meu pai, né? A minha tia se tornou sócia também, era sócia também, só que também nunca esteve envolvida no negócio. Então, literalmente, caiu tudo no colo do meu pai. E do dia para a noite, meu pai começou a tocar o negócio, que já tinha uma intimidade, né? Mas, assim, foi de surpresa. Então foi uma mistura de gerações, né? Já iniciou uma sociedade híbrida ali com seu pai, né, e com teu avô. Mas meu pai começou na empresa, ele tinha 10 anos a mais, ele começou na faculdade ainda. Meu pai é engenheiro, não frequentou muito a faculdade, apesar de estudar bastante e passar, mas ele foi trabalhar já no segundo ano da faculdade, ele foi trabalhar na empresa que estava começando, porque precisava de mais gente para ajudar. E aí ele estava lá nesse tempo, mas meu avô era vivo, meu avô também morreu de repente. Mas meu avô já tinha começado a fazer a sucessão. E é muito engraçado analisar como foi diferente a sucessão do meu avô para o meu pai e do meu pai para mim. Foi exatamente o contrário. Do meu avô, ele chegou para o meu pai um dia e falou: eu trabalho para viver, você vive para trabalhar. Então eu não tenho preocupação de que você não vai dar o seu melhor para cá. Então, a partir da semana que vem, eu vou estar no meu escritório. Eu não vou marcar mais reunião com ninguém, eu não falo mais nada com ninguém. Se precisar de mim, eu estou aí. E você tem a porta aberta para vir conversar comigo antes de qualquer coisa. Se você quiser a minha ajuda, você me chama, eu participo junto com você e a gente faz essa transição. E aí, depois de um certo tempo, ele morreu logo em seguida, no meio desse processo de um ataque cardíaco com asma, coisas que aconteceu naquela época. E então também foi uma sucessão que estava em andamento, mas que terminou com um movimento de choque. E aí, de repente, estavam nossos dois pais lá
dentro do negócio, junto com a família Kratman, era a terceira família. Mas eu acho que sempre teve muito essa ideia de um cuidar do outro, né, nesses processos. Então, acho que isso foi importante. Nossa, então duas coisas repentinas, né? Uma tragédia, né, de alguma forma, que também é algo repentino, e aí, de alguma forma, os seus pais tiveram que lidar com essa situação de estarem ali tocando a empresa. E aí, como é que se estabilizou a governança, os negócios, nesse momento? O que foi importante para que, nesse momento ali de segunda geração, as coisas funcionassem bem, andassem bem? Eu acho que como boa parte das empresas, eu diria que acho que no mundo não existia um processo de governança claro, né? Foi surgindo, as famílias se conheciam muito bem, tinham uma proximidade social muito que era realmente muito próximo socialmente, uma família da outra. Tanto o meu pai, nas horas livres, ia mergulhar com o pai do Marcos, eles faziam caça submarina, então os dois, tanto o meu pai quanto o pai do Marcos, são homens do mar, né? No sentido de sempre viveram e gostavam muito do mar. A relação foi sempre bastante estável deste ponto, né? A governança formal apareceu quando eu e o Marcos fomos, aliás, foi onde nós nos conhecemos. Nossa, há uns 15 anos, Há acho, uns né? 15 anos. É. Então nós procuramos a Uni entre duas outras empresas, e foi a ocasião onde nos conhecemos. Quando eu e o Marcos entendemos, não, por motivos de sucessão e por motivos de organização da empresa, que a gente tinha que ter uma formalização dos papéis, uma formalização da estrutura, foi aonde começou daí a governança em si. Eu acho que tinha uma outra questão que era outra época, outro mundo, né? E eles tinham um sistema de governança entre eles, logicamente, que era mais ou menos assim, era um estilo romano. O que eu quero dizer com estilo romano? Era um triunvirato, eram os 3 sócios principais que tomavam todas as decisões e era comando e controle. Então tomava-se a decisão, se delegava a execução para alguém, mas todas as decisões eram tomadas entre os 3. Então, independente de quem tivesse na cadeira naquele momento, né, se fosse meu avô, o avô dele e o seu Antônio Lopes, pai, ou se quando um falecesse, outro assumia, esse triunvirato garantia que a continuidade da empresa funcionasse. Então, tinha um tipo de conselho de acionistas ou conselho consultivo que tomava essas grandes decisões. E essas decisões todas eram tomadas dentro desses 3. Então, acho que essa forma de organização acabou facilitando essas transições, porque sempre tinham 2 pessoas que estavam já nessa posição para apoiar o novo entrante, né? E, de alguma forma, isso se traduzia numa continuidade do negócio. Então, o conselho era entre os 3 e era online, e era todo dia e toda hora, porque a mesa de trabalho do pai do Marcos e do meu pai foi a vida inteira na mesma sala. Porque um estava ao telefone com o cliente e o outro estava trabalhando nas suas coisas e estava escutando, estava sabendo o que se passava, né? Do mesmo jeito o outro. Então, o negócio resolvia-se ali, né? E aí vocês chegaram, né? Fala agora da terceira geração chegando nesse negócio em que tem um triunvirato tomando as principais decisões, né? Fruto de uma tragédia que aconteceu na família, eles assumiram o negócio e tudo. Chegam vocês. E aí, como que se deu essa entrada, esse convívio com essa segunda geração e vocês, né, como vocês falaram há 15 anos, tentando estabelecer uma nova forma aí de trabalho? Eu entrei primeiro, então eu vou começar. Eu cheguei, eu trabalhei em 2 empresas antes de ir para lá, voltei para trabalhar e falei, eu quero aprender o negócio, né? Então eu tinha uma posição de analista de comércio exterior num negócio subsidiário e eu tinha que montar a parte de exportação daquilo porque a gente sempre tinha essa visão internacional. E aí foi trabalhando, terminei esse case, aí depois fui trabalhar num outro negócio, e aí
começou um dos problemas de empresa familiar quando não é bem organizada essa governança, né? Começou um monte de gente chegar em mim e com uma carga emocional muito grande me contar tudo o que tinha de errado dentro da empresa. Eu sou seu melhor amigo, então deixa eu te avisar. Olha, isso aqui você tem que arrumar, isso aqui você tem que arrumar. Era ouvidoria informal, né? Eu era um pinico, né? E eu não tinha estrutura emocional para lidar com tudo isso depois de um determinado momento. E aí foi muito cansativo. E aí eu saí para fazer o MBA, que era uma coisa que eu sempre queria fazer, já era planejado lá de trás, mas também como uma forma de falar, eu quero um pouco de distância, eu quero repensar minha relação com o negócio, porque a relação que eu estou tendo nesse momento não é produtiva. E aí eu saí, fiz o MBA, então foram 2 anos, trabalhei 2 anos fora e acabei voltando em 2001, né? Saí em 96 para 7 e voltei em 2001, 5 anos depois. Aí já num pensamento um pouco diferente, que era, eu olhei e falei, isso aqui se cobrir é um circo, se cercar é um hospício, né? Assim, não tinha relação do que eu tinha aprendido na minha formação profissional com aquilo que eu via dentro da empresa, né? O triunvirato já não funcionava tão bem assim, tinha um monte de tensão, já tinha os filhos da família Lopes que estavam lá dentro, eram 4 na gestão, né? Era um começo de uma estrutura meio disfuncional de empresa familiar. E eu fui para lá com a ingenuidade de que eu ia arrumar aquilo. Que posição você ocupava nesse teu retorno? No meu retorno, eu voltei já como diretor de uma unidade de negócios que estava falhando numa parte do negócio. A nossa estrutura societária era bem complexa naquela época, que nem eu falei, diversas empresas com sócios diferentes, né? Mas a gente tinha uma parte do negócio onde só estava nossas 2 famílias e tinha uma parte maior do negócio onde estavam as 3 famílias. Aí eu falei, eu vou começar nesse aqui, tinha um negócio que estava com problema e eu voltei para assumir um patinho feio, que era uma unidade de negócio que estava fundando, que era super tradicional de ingredientes, mas que tinha uma imagem sensacional no mercado, mas não ganhava dinheiro, né? E o meu trabalho foi fazer esse turnaround, que foi para mim uma experiência boa de aprendizado, de construção de equipe, onde eu tive um pouco de espaço para fazer alguma coisa mais com a minha cara. E aí deu certo, e aí eu fui para o próximo negócio e fui indo para direcionar ou tocar unidades de negócio que a gente tinha, uma depois da outra, dependendo do case, e passando isso depois para gestores profissionais. Então foi primeiro o começo da profissionalização, e aí foi super importante, porque nessa parte do negócio estavam só as 2 famílias, né, contar com o apoio deles para fazer isso, mesmo que em alguns casos, né, em alguns negócios, eram partes do negócio que eles costumavam tocar mais fortemente. Bacana. Deixa o Richard contar um pouco como é que foi a chegada dele. Por favor, Richard. Bom, o Marcos, então, já estava na empresa. Eu me formei em 2005 e de 2005 a 2006 eu fiquei literalmente de sombra no meu pai. Eu já tinha trabalhado durante 4 anos no Unibanco e eu fiquei literalmente quase que 1 ano sentado ao lado dele, entendendo a dinâmica do dia a dia, até que uma das nossas diretoras de exportação de tripas acabou antecipando um pouco a licença maternidade e eu assumi a posição dela na exportação. Cuidei disso durante uns 8, 9 meses, que foi... Que é interessante porque ela respondia ao meu pai, né? Então teve esse cuidado de colocar ele para ser também mentorado, né? Apesar de ser chefe direto, tinha essa função. Meu pai não é um grande mentor, diga-se de passagem. Vocês viram que o pai dele acolheu ele na entrada, né, para dar a coisa. Meu pai me jogou para algum lugar bem longe dele para eu visitar. Então ele deve ter sofrido nessa primeira fase. Ainda assim, eu tenho memórias muito boas de viagens que eu fiz com o pai do Marcos, para a Rússia, para a Ucrânia, em parte cidades hoje que não existem mais por conta da guerra, né? Mas foi uma época muito boa onde aprendi muito e um estilo de liderança completamente diferente, né? E eu acho que complementar ao do meu pai, que foi, acho que, fruto da gente poder estar aqui hoje sentado e conversando sobre isso, né?
Eu vim fazer o MBA um pouco mais tarde, então eu comecei o MBA aqui na GV, fiz o SEAG em 2013, terminando lá por 2015. Passei por algumas áreas, fiz um pouco de o que era então um marketing B2B, que é um bicho um pouco diferente, um pouco complicado, mas passei um pouco por essa área, passei por outras áreas e acabei assumindo que era a empresa então de petiscos naturais para cachorros. Eu toquei a empresa durante 6 anos, que era em Botucatu. Eu fazia, às vezes, bate-volta, às vezes eu ia para lá de terça, voltava de quinta, e tive a minha parcela também de sofrimentos múltiplos nesse negócio, mas eu acho que valeu a pena. É um dos nossos muito bons negócios hoje, é um dos negócios aí que está entre os 2, 3 maiores negócios que a gente tem hoje. Que foi fruto de eu assumir esse negócio, porque a questão esse negócio surgiu como uma spin-off de uma empresa e que era um ralo de dinheiro, né? Então, vamos fechar esse negócio? Não, não vamos fechar. Então, eu fui para lá tentar consertar, arrumamos, até que hoje é um excelente negócio para nós. Bacana. Queria compartilhar com vocês uma das perguntas que mais alunos e clientes nos fazem durante as aulas ou durante os processos de desenvolvimento de cada família. Geralmente eles falam assim, professor, quando que é o momento certo da gente planejar a sucessão? Olhando para a história de vocês, né, isso vai muito, né, ao encontro daquilo que a gente acredita que dá certo, assim, o quanto antes melhor, né? A gente não precisa esperar qualquer episódio acontecer, porque eles vão acontecer. A gente sabe que, né, a vida é dinâmica, as mudanças são constantes, né? Nada é linear nessa vida. Então, quanto mais cedo a gente planejar, é melhor. E aí evita-se, né, uma série de desconfortos e mudanças repentinas drásticas. E eu costumo dizer que planejar a sucessão para não assustar os mais velhos, para não assustar aqueles que estão, né, na gestão e na liderança dos negócios, né, que planejar a sucessão não significa entregar os negócios de mão beijada para a nova geração, que talvez ainda não esteja pronta, não tenha maturidade ou não tenha formação e tal. Planejar a sucessão significa a gente olhar lá para frente e desenhar o que a gente quer que aconteça e também planejar para evitar aquilo que a gente não quer que aconteça lá na frente, né? Muitas famílias chegam até a gente com receios. Olha, eu quero evitar tal coisa, eu quero que isso não aconteça porque eu vi acontecendo, né, com o meu amigo e etc. Então, acho que fica aqui um grande recado, né, para vocês levarem hoje para casa. Quanto mais cedo, melhor. Não importa que os filhos sejam pequenininhos, não importa que o fundador esteja super saudável, que esteja tudo mil maravilhas, vão planejando, porque isso é cíclico, né? E são diversas etapas e momentos de planejamento que a empresa familiar vive. Queria pedir para vocês contarem um pouco desse aspecto, muito dos bastidores dos negócios familiares, que é essa recomposição societária. É um movimento que, sim, acaba acontecendo, né, em muitas famílias, não tem certo, não tem errado, mas esses processos, né, de compra de um sócio, de saída de um, etc., eles são absolutamente delicados. Então, se vocês puderem compartilhar um pouco do que vocês viveram na pele, né, e o quanto isso foi importante, como é que vocês conduziram. Eu acho que eu comecei a pensar nisso um pouco mais cedo que ele, né, pelos 10 anos de diferença e por ter entrado na empresa antes. E o que eu olhava e via seria impossível de ter uma empresa só sem ter alinhamento de propósito e de objetivos, né? E aí vamos pensar na nossa estrutura societária, para começar, né? A gente tinha, de um lado, uma empresa onde as nossas 2 famílias eram sócias. Na outra, a gente tinha nossas 2 famílias, mais uma terceira família.
Dentro das empresas deste lado aqui, a gente tinha 3 sócios estrangeiros em negócios específicos. Como é que você consegue alinhamento e ganho de escala com uma estrutura dessas? Não é possível. Porque não é possível você ter um alinhamento entre stakeholders, acionistas somente, mas com posições tão diferentes e interesses tão diversos. Então, na minha cabeça, a gente tinha que fazer uma simplificação disso. Eu achava que as 3 famílias podiam estar juntas, se houvesse interesse. Rapidamente eu aprendi que não havia interesse de uma das famílias, que era essa família minoritária. Do ponto de vista da nossa família, para mim, pelo menos, foi a mesma linha de raciocínio. Quem eu via que não estava engajado, que não tinha interesse no desenvolvimento do negócio, que estava lá só porque a ação literalmente caiu no colo, né? Eu fui ao longo do tempo conversando e perguntando qual era o interesse da pessoa e verificando se ela tinha alinhamento ou não com a visão que eu queria levar para o negócio do lado da nossa família. E as pessoas que não tinham esse alinhamento, eu fui ao longo do tempo comprando a participação delas. Eu fui comprando, né? Então era um movimento para mim de tentar simplificar e buscar esse alinhamento em todos os lados. Eu tinha que fazer um pouco na família, um pouco nos sócios estrangeiros, um pouco nas 3 famílias, né? Era muita complexidade. E aí até o momento onde chegou uma constatação muito clara que essa terceira família nunca ia se unir nesse projeto de transformação do negócio. E aí eram 2 irmãos, um deles faleceu, entraram 8 sócios sem planejamento dentro da empresa, tá? E essa Fica foi a dica, hein? Fica a dica. Então, questão de contrato social e sucessão, né? Até a formalização do que é a sucessão dentro da empresa, são aspectos que têm que ser pensados o quanto antes. Porque entraram lá e é óbvio, grande parte deles queria o dinheiro, então eles começaram a criar uma confusão, virou um circo mesmo. E aí, por sorte, eu consegui comprar pela empresa a participação deles em 4 blocos que não se falavam. Isso deu certo, aí ficou o outro sócio, só que isso eram 5% da empresa, né? O outro tinha 15%. E aí foi um processo de discussão, olha, esse é o projeto futuro que a gente quer fazer para a empresa, como é que você acha? Ele sentou na minha frente, a gente sentou, ele falou, eu não quero isso nunca vai acontecer comigo aqui dentro. Né? E aí se criou um impasse. Né? E aí desse impasse começou sabotagem, dessa sabotagem começou disfuncionalidade, começou tensão, começou N problemas, começaram a desvirtuar o que tinha dentro da empresa e eu acho que ele acreditava que se ele insistisse um pouco eu ia desistir. Acho que ele avaliou errado, que é a única coisa que eu tinha na cabeça, que eu falei, eu não vou desistir, nós vamos fazer isso. E aí começou uma batalha. Então foi uma parte menos glamurosa de fazer isso, até o dia que começou uma briga judicial entre nós. Então ele entrou com uma ação, não falou nada para ninguém, entrou com uma ação de dissolução da empresa. Travando a empresa, né? Travando comercialmente Pedindo para o juiz parar os negócios e vender os ativos, liquidar todas as empresas de uma só vez. Né? E a partir daí vocês podem imaginar que não havia mais tanto caminho de reconciliação. Né? Pelo menos na minha cabeça o cara entrou com uma ação de dissolução, citando especificamente que não havia affectio societatis, que é a base de relação de qualquer sociedade, que é você ter afeição pela sociedade e ter isso como a base da construção da confiança. É o desejo de ser sócio. Desejo de ser sócio. Né? Então, se você não tem o desejo de ser sócio, para mim acabou a relação, você pediu para sair. Então, para mim, ele estava pedindo para sair, só que a forma que ele estava fazendo podia ter um impacto muito grande sobre os negócios. E aí começou uma briga mesmo, eu acabei encabeçando essa briga, porque ninguém queria brigar. Não, vai voltar, isso vai dar certo. Eu falei, mas o movimento que ele fez não tem volta. Ele precisa ir lá e retirar a ação para ter volta. Enquanto ele não retirar a ação, é guerra. E aí foi um movimento bem mais complicado de alguns anos. E depois de 1 ano e meio, a gente tirou ele da gestão, todos eles da gestão. Isso foi quando? 2012. 15 de fevereiro de 2012.
Engraçado, né? Não sei por que eu marquei essa data. Ele tinha entrado em 2011 com a ação. Eu descobri que ele tinha entrado, porque nessa época a gente estava organizando as coisas, a gente monitorava processos jurídicos e tal, e aí apareceu que tinha a ação dele. Aí a gente foi olhar e falei, não, deve ser um engano, né? E não, tinha ação mesmo, estava correndo já há 4 meses, a gente não tinha sido citado, estava a ponto de ser citado. E aí, para mim, era o começo da saída. Então, depois de. Isso foi em novembro, demorou 3 meses para eu convencer os sócios a tirá-lo da gestão. Porque aí começavam outras questões de roubo, desvio de recurso, porque na cabeça dele ele estava saindo, né? Então, aí virou um inferno. Então, em 2012 a gente tirou ele da gestão, em outubro de 2014 a gente assinou a compra da participação dele. Então a gente ficou 2 anos e meio trabalhando nisso. A gente fechou a negociação em 6 meses, mas a formalização dos documentos por conta de passivos e tudo mais demorou 9 meses para fazer. Então foi um processo bem, bem complicado. Nesse momento a gente estava já comprando as participações dos sócios estrangeiros também. Então, de repente, a gente se vê numa posição que é uma composição completamente diferente, né? Assim, a gente tirando todos os sócios estrangeiros, tinha tirado o último já, acabamos comprando todos os negócios, mas poderíamos ter vendido. Estava com eles em litígio, mas negociando uma saída, e aí, de repente, tinha um cap table bem mais limpo, né? As 2 famílias fundadoras de novo, com os seus ramos, que eram um pouco mais extensos do que era hoje, que nem a gente falou, a gente foi comprando depois, mas aí se tornou possível a visão de uma única empresa, com uma cultura que refletisse os valores, com um propósito só e com um sistema de gestão único. O que o Marcos falou agora é uma realidade. A diferença não era nem o percentual formado entre as 3 famílias sócias. A diferença era cultural, né? Enquanto a família do Marcos é de origem húngaro-suíça e a minha de origem austríaco-alemã, você está falando ali do bairro do lado, né? E a terceira família era brasileira, e de origem portuguesa. Então era uma questão, eu acho que cultural, né? E de repente, como o Marcos falou, estávamos 2 famílias, onde cada família tem 50%, então não é das sociedades mais fáceis, né? Porque 50% ninguém faz nada sozinho, né? Mas eu acho que daí, culturalmente, houve uma reestabilização da balança que segue até hoje. Olha, um episódio traumático desse, né, como você falou, deixa sequelas, né, mas ao mesmo tempo tem o condão de fortalecer a relação entre aqueles que ficam, né, entre as 2 famílias, né, porque passar por uma situação dessas, eles passaram juntos, e aí ao final saíram juntas, as 2 famílias juntas. E aí eu imagino que a partir daí vocês começaram a trilhar uma jornada de evolução da governança, instrumentos societários, talvez um acordo de acionistas. Como é que vocês trilharam essa jornada a partir daí? Existia um documento entre as 2 famílias, o que era fácil quando tinha terceira família, não, porque eram 2 famílias que eram majoritárias, que acabou ficando contra uma família que era minoritária. Então a balança sempre pendeu para o nosso lado, onde a gente tomava as decisões. Ainda assim, não foi fácil para a segunda geração, para o meu pai e para o pai do Marcos, que conviveram 50 anos com a outra família. Então, querendo ou não, era como família também, né? E para eles foi... depois eles tiveram que concordar que foi melhor a saída da terceira família, porque literalmente estavam levando os negócios para o buraco, e era a maior parte dos negócios, né? Era a parte graúda do negócio eram com as 3 famílias, a composição das 3 famílias. E disso a gente foi aprendendo outras lições,
de como soltar as coisas, né? Então é muito difícil quando você cria alguma coisa de você entender que não é mais o momento de ter esse negócio, ou esse negócio não é mais bom, eu vou fechar esse negócio. Desde então a gente fechou uma área de negócio, a gente depois acabou fechando vendendo uma outra empresa, e é um exercício isso, né? Se desfazer ou abrir mão de alguma coisa que você criou em prol do grupo como um todo, né? Vocês formaram o que a gente costuma chamar de bloco de controle, né? Sim, isso a gente formou a partir do momento que eu percebi que tinha um desalinhamento, né? Eu fui conversar com o meu pai, falar, olha, acho que a gente vai fazer um documento de bloco de controle, porque tinha as 3 famílias, né? E 3 é uma coisa que está em constante equilíbrio e em constante desequilíbrio, né? Sempre tem alguém que pode ter uma posição contrária. E eu falei para ele falou, imagina, a gente se entende, isso. Aí eu fui falar com o pai dele, né? Falei, olha, o negócio é o seguinte, nós somos a origem, né? E nós somos o bloco controlador se a gente continuar juntos, né? Porque a forma de governança até então estabelecida para votos exigia que nós 2 votássemos juntos em qualquer assunto para poder ter palavra final. E aí nós fizemos esse primeiro documento que foi antes dessas brigas e que foi a base para a reconstrução da empresa depois. Ou seja, a gente estava junto, independente do que acontecesse, estávamos amarrados juntos no mesmo barco e a gente teria que direcionar esse barco para o melhor lugar. Então, acho que isso foi um documento fundamental naquele momento para guiar a forma como a gente percebia as discussões, né? Se a gente tinha que conversar antes, se alinhar, para depois ir tomar posições oficiais. Funcionou perfeitamente? Tem momentos que não, né? Tem momentos que você tinha que tirar o documento e falar, ó, meu pai, é assim, a gente combinou, você não pode ir lá assinar um negócio sem conversar com o Peter. Mas foi uma base importante. E foi a primeira semente para a governança, e aí a gente comprou em outubro de 2014, e em novembro a gente estava começando o processo de estruturação da governança. Caramba, então conta esse momento de construção de governança, de novo modelo de gestão, você assumir como CEO, quando foi, A gente tinha criado a holding, que chamava Adest, em 2009. E de 2009 até 2012, nada tinha acontecido, né? Era uma construção e uma desconstrução por conta da família minoritária. E aí a gente tira eles da gestão em 2012 e começa a organizar essa holding para ter funções de suporte e funções estratégicas centralizadas no mesmo lugar e para começar a formar um só sistema de gestão e uma cultura. Então a gente começou a rever gestão primeiro, foi a primeira coisa, ao mesmo tempo que a gente começava a rever a governança. Então foi um projeto de transformação bem grande. Então a gente foi rever, a gente tinha sistemas de gestão diferentes entre os 2 lados da empresa, então, a gente fez uma implantação única, a gente começou a desenhar políticas e escrever processos e procedimentos, a gente definiu a governança do negócio, né? Então até o nível do CEO, essa época eu era CEO, então eu assumi como CEO em 2009. Tá? E foi a partir de 14 que isso começou a engrenar. E aí a gente foi buscar ajuda externa para ter um diálogo, porque a gente tinha um negócio que de repente agora era 50-50, a gente tinha voltado à origem, mas tinha muito mais gente envolvida, né? Tinha meu pai, e eu, tinha o pai dele e ele, tinha as irmãs, e a gente falou, o que a gente vai fazer com essa confusão toda? E aí a gente decidiu buscar ajuda externa para conduzir esse processo e para a gente ter as conversas difíceis que a gente não queria ter naquele momento, que é como é que a gente ia funcionar de novo, agora numa estrutura 50-50, e como é que a gente ia tomar as decisões, como é que a gente ia estruturar isso em nível de acionista, de conselho, de negócio, que foi por onde a gente decidiu começar, porque a gente estava no meio da transformação do negócio do ponto de vista de gestão. Tá? Então teve uma escolha, poderia ter sido outra, a gente poderia ter começado pela família, né? A gente poderia ter começado por diversas
outras abordagens, mas a gente escolheu pela transformação do negócio de fazer a governança corporativa do negócio. Que é E um aí, caminho comum, né? A gente começar por aí, porque o negócio precisa sobreviver, o negócio precisa andar, o negócio está lá, uma coisa correndo, e vocês precisam colocar realmente de perto do que é necessário, né? E às vezes depois você vai para as outras dimensões, a familiar muitas vezes é deixada por último. E o que vocês construíram? O que tem de pé hoje de modelo de gestão e governança? Como é que os pais de vocês se envolvem, né? E como que vocês tocam o negócio em termos de conselho, diretoria? Como é que está funcionando hoje? eu vou começar, depois eu passo para o Rick, mas o que a gente definiu naquele momento foi qual era a alçada do negócio até o CEO e criamos um conselho consultivo. Ainda é consultivo porque nós continuamos como limitada. Mas na nossa cabeça, desde o início, o conselho era consultivo formalmente, mas ele era um conselho de administração. Ou seja, as decisões ali tomadas tinham força de execução. E isso foi um acordo, porque não tem como colocar isso formalmente assim, né? É um acordo que eu, como CEO, eu tenho uma alçada que vai até X, a partir dessa alçada e diversos temas que são relevantes, isso sobe para o conselho e a gente tem um modo de trabalho que eu acho que é bastante propositivo de trazer as coisas que o conselho acho que são importantes para minha discussão como CEO e de eu levar sempre tudo o que está acontecendo ou que pode ter algum impacto no negócio para o conselho de maneira regular e às vezes fora das reuniões, né? Então ter pré-reuniões, porque a gente tem a questão societária também. O conselho que a gente montou naquela época tinha 5 internos e 2 independentes. E agora a gente está numa transição porque meu pai não está mais agora no conselho ativo, então a gente está redesenhando isso e a ideia é ter mais independentes e menos internos. Então esse é o nosso desenho para o qual a gente está querendo migrar agora, nesse momento. Quantos de cada família tem? Por A enquanto. gente tinha 3 da família, como eu era o CEO, tinha 3 da família dele e 2 da nossa, que é uma composição interessante. 2 independentes para quebrar os 50-50, que foi uma construção bem inteligente e que funcionou super bem. Então tinha um voto de confiança, né, de que eles tinham a maioria no conselho, porque eu era o CEO, né? Mas tinha um voto de confiança de que as coisas seriam sempre discutidas, né? No nível de conselho e no nível dos acionistas. A gente tinha um conselho de acionistas que era mais ativo, a gente acabou deixando isso de lado, é uma coisa para recuperar agora, apesar de que anteontem eu assinei a compra da participação da minha irmã nas empresas operacionais. Então ela sai como sócia, então a gente tem uma sócia que não é ativa no negócio, porque eu considero tua mãe ativa no negócio, porque ela é muito bem informada, e que é a tua irmã, né? Mas vocês têm esse lado de muito mais de se atualizar sobre o negócio, porque primeiro que mora todo mundo no mesmo país, na mesma cidade, quando minha irmã mora na Suíça, né? Então ela sai da empresa operacional, só que a gente tem empresas imobiliárias onde ela continua. Tá? Então, assim, ela continua como sócia de uma parte do negócio, mas não do negócio em si, da operação. Ela não está mais como sócia da operação. Aí, com isso, eu acho que, de novo, abre mais possibilidade da gente conversar e evoluir a governança mais facilmente. Podemos seguir com perguntas aqui? Até tem uma aqui, ó. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação a quando você falou que saiu e voltou. Então, e depois de 4, 5 anos, né? Então, como foi essa aceitação, tanto da sua própria família, do seu pai, quanto da outra? E a segunda é em relação aos seus filhos que já estão na fase, na minha idade, que eu tenho 23 anos. Então, como está sendo essa próxima etapa, essa sucessão de você para eles? Na minha cabeça, tinham 2 coisas naquele momento, né? Eu queria fazer o MBA, eu tinha anunciado que ia fazer o MBA, então avisei que eu estava aplicando, etc. E eu estava desesperado para sair, entendeu? Eu queria dar um jeito de sair daquele lugar, né? Para o meu pai era normal, porque ele queria que eu fizesse um MBA também, então tinha esse alinhamento, facilitava bem. Oficialmente, a versão que eu queria eu tenho coisas a mais para aprender, para trazer de volta para o negócio. Agora que eu passei 4 anos aqui, eu acho que eu entendo melhor o que me falta,
né, como profissional, então estou indo para um MBA para completar minha formação, para poder trazer coisas novas para empresas. Fui para o MBA, foi bem intenso. Naquele ano eles tinham mudado a fórmula, então em vez de ser 2 anos, era 1 ano e meio, era um programa comprimido, se não sobrava tempo. Tá? Eu cortei porque realmente não tinha como, e era 1999, né? O modo de manter contato era telefone ou ICQ, né? Que era o primeiro negócio antigo que eu falava com o pessoal, mas era assim, era uma coisa maluca, entendeu? Era um negócio assim, dá para você falar pela internet, não precisa ligar lá pagando $5 por minuto para falar. Né? Então, eu mantinha um contato mais ou menos assim, mas estava muito focado lá. Eu estava recém-casado, né? Eu tinha casado com a Ana justo antes de ir para o MBA, a gente estava começando a nossa vida, então realmente para mim foi um momento de se desligar do negócio, de criar um espaço para eu poder pensar o que eu queria. Aí eu me formei e não voltei para o negócio. Né? Fui trabalhar em consultoria. Era uma experiência que eu queria ter, aí era um desejo pessoal meu. Eu falei com meu pai sobre isso, eu falei, eu acho que vai ser bom para mim trabalhar num outro lugar depois dessa formação. É um aprendizado muito acelerado, e eu queria fazer isso. E na empresa foi um pouco complicado de explicar o porquê que eu não estava voltando. Né? Pensar que naquele momento era o único cara que tinha um mestrado dentro da empresa. Então já isso, quando eu voltei, a primeira coisa que meu sócio falou e aí, já parou de brincar, de perder tempo, né? Que horas vai trabalhar? Porque só a gente que trabalha aqui, você não faz P nenhuma, né? E aí, a partir do momento que eu voltei para a empresa, porque, na verdade, deu um problema na consultoria que eu trabalhava, né? Ela estava crescendo muito rápido, era a época das dot-coms, né? Do começo da internet, e todos os projetos eram de internet. E aí estourou a bolha e o negócio implodiu, a Busali implodiu no Brasil, acabou sobrevivendo, mas foi por pouco. Aí nesse momento eu parei para pensar e falei, não vou voltar para o negócio. E aí no final acabei voltando porque eu vi que o problema estava começando a acontecer e meu pai tinha feito a sucessão do ponto de vista patrimonial da empresa para gente. Então foi um jeito dele me amarrar. O bicho foi esperto. Com meus filhos, eles viveram uma parte muito tensa da transição, que foi a saída dessa terceira família. E aí eles se afastaram muito do negócio. Um dia eles me chamaram, era uma coisa pesada, tinha ameaça de morte dos filhos. Então foi um processo bem dolorido e eu, obviamente, tinha que preservar minha família disso. Então não falava, mas não é sobre o que você fala, é sobre o que você faz, né? Então o tempo todo eu estava sem paciência, eu estava completamente exausto, eu explodi em casa, e aí eles me chamaram, me sentaram um dia quando eles tinham 15 anos, os 2 mais velhos falaram, olha, a gente entende razoavelmente o que é o negócio, o que você está tentando fazer no negócio, mas a gente quer deixar uma coisa muito clara, eu nunca vou colocar o pé nessa empresa, porque ninguém merece ser tão miserável quanto você é. E eu não quero relação com isso. Eu preciso que você entenda isso, de que nós não queremos ter nenhuma relação com esse negócio. Né? Então, desde então, eu estou tentando reconstruir essa relação deles com o negócio, né? O negócio é diferente hoje. Para minha surpresa, na hora que eu falei, né, que até hoje o evento e tal, o meu filho que está trabalhando no Japão perguntou se vai ser transmitido, que ele queria assistir. Né? Então, a gente está reconstruindo essa relação. Mas eu perdi um tempo precioso do planejamento da sucessão por conta da história. Oi, tudo bem? Meu nome é Mirna Bartilotti, eu sou formanda da FGV, Administração de Empresa, em 1984. A minha pergunta é sobre cultura e valor. Né? Eu trabalhei muito tempo em uma empresa onde o fundador ele inventou o produto. Né? Então, a gente tinha uma ligação muito forte com isso. E chegou no momento que tinha uma discussão se ia vender a empresa que tinha esse produto, além de outros produtos. Né? E eu senti, culturalmente, que as pessoas ficaram muito impactadas. E isso refletiu no negócio. Quando vocês falaram da tripa, eu gostaria de saber como é que isso aconteceu e como que isso refletiu na empresa e nos colaboradores. Né? Como que vocês fizeram que a cultura permanecesse, apesar do produto que são dos pais de vocês. Né?
eu começo respondendo aqui, o Marcos complementa. Então, desde que o Marcos assumiu como CEO, ele já tinha aprendido e já era bastante sabido que a cultura do negócio é o que leva o negócio adiante. Então, desde o início, o Marcos focou muito na parte de cultura, né? Nós tivemos e trabalhamos isso muito dentro de casa. Então, nós tínhamos posições que não eram específicas para isso, mas que trabalhavam isso. Então, quando a gente começou a montar a parte de governança, isso alguns anos depois, cada membro acionista foi chamado, houveram entrevistas individuais, houveram entrevistas em grupos familiares e houve entrevistas com as duas famílias juntas para a gente entender qual que era o fio condutor da nossa cultura, né? Valores. Então, a gente desenhou um plano sobre isso e a gente vem trabalhando muito fortemente isso nos funcionários, né? E como toda empresa familiar, nós tínhamos funcionários de 40, 50 anos de casa que sofreram bastante com algumas decisões que a gente tomou em relação a abrir mão de negócios que não estavam fazendo bem ou que a gente enxergava que não tinha um futuro muito, muito pleno. Mas quem sofreu mais e acabou também entendendo que foram as melhores decisões foram a segunda geração, então o meu pai e o pai do Marcos, né? Então, para eles deixar de vender um produto que eles venderam a vida inteira, que eles tinham uma ligação umbilical com o negócio, foi muito difícil, né? Identidade. Para eles era a identidade do negócio, né? Então, acho que duas... Só um parênteses, a tripa hoje segue sendo uma matéria-prima de suma importância para nós. O produto final é que mudou. A gente, então, que nem o Richard falou, a gente começou a trabalhar a cultura desde o primeiro momento. Então, em 2014, quando a gente tirou a família, a gente começou a trabalhar um planejamento estratégico, que era olhar a empresa para frente e definir o que ela queria ser. Dentro disso tinha missão, visão, valores, a cultura era uma parte importante, mas tinha uma construção de um plano de futuro para a empresa. E eu acho que isso foi muito importante, porque dentro desse plano a gente tomou decisões difíceis que a gente sabia que a gente foi para um caminho de consolidar o negócio de tripas no Brasil, que acabou não dando certo. Deu certo no mundo inteiro, era um movimento que estava acontecendo, a gente viu bem isso, só que no Brasil aconteceu o contrário, fragmentou. E aí, a partir do momento que fragmentou, a gente deixou de ter duas coisas muito importantes da nossa cultura nesse negócio, que era inovação, a gente sempre era a empresa mais inovadora, que gerava produtos novos, né? E tecnologia que diferenciasse o produto. Como isso não existia, foi um processo menos indigesto para nós de decidir sair do negócio. Para a empresa, a gente trabalhou muito em comunicação, mostrando a relação do plano estratégico com a cultura e por que o fit ou não do negócio. Então, mas foi a gente continua trabalhando em cultura desde 2014, sem parar. Talvez a nosso maior dispêndio de energia e atenção é isso. Bom, Marcos e Richard, a gente chega ao final do painel. Muito gratos, né, por toda a história que vocês compartilharam, pela franqueza e pela abertura que vocês tiveram aqui, né, dentro dessa casa de estudos, de desenvolvimento. Então, a gente é muito agradecido à contribuição de vocês. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui sai um pouco diferente, um pouco mais inspirado e cada vez mais admirando a trajetória de vocês. Quem sabe daqui a alguns anos vocês voltam para contar os novos episódios dessa longa jornada que é a história da empresa familiar. Filhos de vocês voltam para contar. A gente tem um presente para entregar para vocês agora. Obrigado.